E aí, tudo certo? Agora valendo? Gente, seguinte, bom, estamos de volta aqui no nosso canal, né, dedicado aí a vocês exclusivamente que estão acompanhando esse material, tá? Na semana passada vocês fizeram lá uma atividade, eu fiz uma videoaula falando um pouquinho, né, relembrando sobre os pré-socráticos, o surgimento da filosofia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um grupo de mestres, esses mestres, olha só, os professores, que vão surgir na Grécia Antiga. Tá? A gente vai recapitular um pouquinho dessa história ali na Grécia, aquilo que está acontecendo, até chegar ao pensamento socrático. Bom, o que a gente tem que analisar aqui agora? Primeiro, eu estou falando de um grupo de pessoas chamados sofistas. Quem são os sofistas? Os sofistas, o nome já vem da sofia, sabedoria, são aqueles que praticam a sabedoria, isso é, os mestres da sabedoria. Então vamos pensar o seguinte, tá? Saímos lá do século VIII, o ápice da mitologia, entramos no século VII, finalzinho do século VII para o início do século VI, o ápice da filosofia, onde a gente vai ter ali os pré-socráticos, que estavam preocupados com a origem das coisas e as transformações da natureza. Então, para eles, tudo tem uma explicação científica e racional e não mais pautada nos mitos. Legal? Bacana. Bom, e aí começa gradativamente a sociedade grega a passar por uma transformação, né? Atenas, principalmente, passa a ser um grande centro econômico, político, social, tá? Então, vira ali um centro, um grande apoio, né, de pessoas. Obviamente, como eu disse ali, essa questão do comércio também vai surgir, e aí é necessário o quê? Mudanças, leis, uma organização. Lembrando que a Grécia, né, por mais que ela passava ali pela religião politeísta, nós temos o quê? Uma estrutura grega que era na mão de poucos. E aí depois, gradativamente com as reformas, com certeza vocês viram isso em história, isso vai mudar. Né? Existiam lá as famílias aristocráticas, elas comandavam toda, né, essa condição política, econômica da Grécia Antiga, e aí gradativamente, com o surgimento também da moeda, que a gente até viu como as condições históricas do surgimento da filosofia, nós temos o quê? Né? A importância desse novo modelo, né, econômico, e aí obviamente esses comerciantes começam a ganhar dinheiro e eles querem fazer parte das decisões políticas. Só que peraí, né? Quem que vai ter conhecimento? Quem vai ser o detentor disso tudo? E aí começa a surgir um grupo de pessoas que começam a ensinar aqueles que têm, né, um poder aquisitivo interessante. E aí surge esse grupo de sofista. Até para a gente dar o exemplo aqui para vocês, o primeiro cara a se transformar aí realmente num sofista, que é o primeiro ali professor que a gente pode considerar, é um cara chamado Protágoras de Abdera. Quem era ele? Tá, o que eu tenho que pensar aqui no Protágoras de Abdera? Ele era um cara que sabia muita coisa. Ele sabia matemática, né? Sabia falar muito bem, que esses sofistas também são conhecidos pela arte e o dom da retórica, correto? Então esse sofista Protágoras, de repente alguém chegou nele e falou: Protágoras, você é muito bom. Né? Se eu te pagar, você me ensina? Não tem problema, gente, até porque acho que todas as profissões elas requerem, né, esse pagamento pelo o profissional que você é, tá? O professor recebe, o advogado recebe, o médico recebe, enfim, tá? Esse não é o problema cobrar pelo ensino. Mas vamos pensar o que está acontecendo na Grécia aqui agora. Aí vamos imaginar lá Protágoras, tá? Ele recebeu lá o dinheiro, lá, sei lá, né, do José da Silva, né, estudou com ele. Beleza, pagou. E o José da Silva achou legal. O Protágoras está ganhando dinheiro ensinando, né? Muitos outros alunos vão estar com ele. Acho que eu vou montar também uma academia como ele montou. Aí o Zé da Silva montou a academia dele, aí eu fui lá, estudei com o Zé da Silva, aí o Zé da Silva, né, enfim, também vai buscar mais alunos. Então aí começa a virar um comércio de ensino. E esse comércio de ensino, olha que legal. Claro, legal, mas para a sociedade grega. Começa a ter um novo entendimento de até da sua concepção de existência. Por quê? Como assim, professor? Vamos pensar o seguinte. Então, eu sou lá um professor sofista da época,
eu preciso de alunos, tá? Quanto mais alunos eu tenho, melhor, né? No caso aqui para mim, eu faço parte aqui de uma classe intermediária, eu não sou nem da aristocracia grega, mas também não sou ali, né, do povão, e eu tenho conhecimento, então eu preciso ganhar com esse conhecimento. Então olha só que bacana, aí para eles, gente, só um pouquinho que meu cachorro está querendo sair. Ó, aqui esse aqui é o Thor, né, gente? Olha só, depois eu continuo com os sofistas. E essa aqui é a Maluzinha, né? Dá um oi pra galera aí, Malu. Aí, beleza? Já continuo aqui, deixa eu tirar eles aqui. Gente, aqui é sem corte, tá? Aqui é... O negócio é 3, 4, termina no prato, né? Como diz lá na banda. Então vamos adiante, falando aqui dos sofistas. Então pensa comigo. Esses homens, né, que estão ali na Grécia, eles começam a receber por isso, e muita gente, né, chama a atenção da galera. Peraí, o cara tá ganhando dinheiro, né? E aí vamos pensar comigo. Se eu tenho vários sofistas, né, surgindo ali, que vão, né, cada vez mais aparecendo na Grécia, que é uma forma de ganhar dinheiro, será que eles estão preocupados com a verdade? Talvez os primeiros sofistas, sim, tinha toda uma preocupação com essa verdade, mas aí a partir de agora, cada um vai ensinar da forma como ele acha que tem que ensinar. Lembrando que eles são bons, eles têm esse dom, a arte de convencer, o dom da retórica, mas, tá? Olha só, a sociedade passa a ser uma coisa que vocês não podem esquecer, está no material de vocês, a sociedade passa a ser relativista. Tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista. A verdade passa a ser relativa. Então, para eles, a verdade e a mentira vai depender do ponto de vista. Tem uma frase de Protágoras muito legal que dizia: o homem é a medida de todas as coisas. É o homem que determina o que é certo e o que é errado. É o homem que vai estabelecer, não são os deuses. Até Protágoras foi perseguido lá na Grécia, né, acusado de ateísta, porque ele vai designar essa mensagem. Tá? O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto não são, enquanto ainda vão existir. Né? Mais ou menos resumindo aí o pensamento dele. Por quê? É o homem que determina o que é certo e o que é errado. E o que é mais interessante aqui desses sofistas, que depois no nosso próximo encontro eu vou estar falando de Sócrates, esses sofistas basicamente são até os advogados da época. Não existia ainda a profissão advogado, mas eles estudavam, tinham esse dom da retórica, essa arte de convencer, e tinham uma noção de direito, das leis gregas. Então, o que acontecia? Se acontecesse algum problema, eu chamava um sofista, ele ia me defender. Se fosse verdade ou mentira, né, vai depender aí de como eu vou pagar isso, tá? E a forma como ele vai me defender acaba o quê? Trazendo, né, um discurso, né, ético e moral para a época. Por que ético e moral, professor? Porque a partir de Sócrates, Platão e obviamente Aristóteles, esses homens vão começar a contrariar esses sofistas, esses pensadores clássicos. E aí, contrariando esses sofistas, tá, vai entrar numa disputa significativa ali na Grécia. Né? Vai ser um grande palco, um cenário de disputas do que é certo, o que é errado, a concepção da verdade e tudo mais. Bom, só que os sofistas eram defensores da democracia no estilo grego. Olha só, eles eram considerados mestres da oratória e da persuasão, sua utilidade pública era de extrema importância. Por quê? Vamos pensar o seguinte, um governante grego, né, era bom que tenha sofistas, que vai defender, né, o seu estilo de pensamento e tudo mais. Então, se a gente analisar, a nossa sociedade hoje, até hoje, ela é sofista. Por que até hoje ela é sofista? Pelo nosso modelo que nós temos. Então, os governantes, tá? Não é interessante, né, que você pense muito, que você reflita muito, que é aí que eu vou mostrar depois na aula de Sócrates para vocês analisarem a diferença entre um modo de ensino sofista e um modo de ensino socrático, legal? Então, eles são os defensores da democracia grega, não esqueçam disso, ok? Tá? Tranquilo? Tá, um outro passo para a gente analisar, tá, é a ética, né, como eu já disse para vocês, que eles vão estar analisando dentro da percepção, e tudo é relativo. Interessante essa palavra, né? Relativismo. Você que está acompanhando aí no meu slide, dá uma olhadinha ali no slide 24 que eu coloquei para vocês.
que tem um óculos, né? Eu acho essa imagem muito legal, uma pena que eu não sei montar, mas mais para frente eu aprendo, eu coloco a imagem junto aqui. Que aí você tem uma árvore, né, seca e uma árvore com folhas. Então tudo depende de como você vê isso, né? Depende de como você analisar, como você vai analisar. Então esses sofistas tinham essa percepção, né? A mesma coisa com o copo meio cheio, meio vazio. Outro dia foi até um aluno daí perguntou, tava o Hugo e eu de física, alguém perguntou sobre essa percepção de como você vê isso. Depende do seu estado psicológico. E assim são os sofistas, tá? Então, para os filósofos as coisas só podem ser verdadeiras ou falsas, mas para os sofistas o homem é a medida de todas as coisas. Legal? Bom, e aí o que? Essa verdade é relativa, a mentira é relativa, tá? Aí está o slide 27 que está falando conhecimento para os sofistas. Eu gostaria agora que vocês pegassem o material ali na página 47, tá? Tem um texto aqui da história sobre a introdução desses sofistas na sociedade grega, que eu já fiz esse resuminho para vocês aqui nessa web aula, tá? Correto? Aqui na página 48, que tem também no meu material aí no slide, nós temos a parte da educação e a democracia grega, beleza? E aí nós temos na página 49 as leis, o relativismo sofista, que aí, como eu disse, para o sofista tudo é relativo, tudo vai depender da forma como você vai construir essa ideia e a forma como você vai ter essa persuasão de convencimento, tá? Então vamos pensar o seguinte, tá? Quando a gente fala de educação, quando a gente fala de ensino, o modelo sofista ele é o mais fácil. Por que é o mais fácil? Porque ele te ensina mais ou menos na decoreba. Como assim, professor? Essa palavra decoreba faz tempo que eu não ouço. Tá, vamos pensar. 1 mais 1, 2. Eu duvido, né, que você lá no ensino infantil, né, Fundamental 1, a professora chegou, né, vou até pegar aqui, né, olha gente, ó, 1 mais 1 você vai colocar igual a 2. Eu acho um barato quando a gente entra em algumas salas aí no colégio, que aí você vê lá, tem a tabuada, tá? Tem a tabuada ali em cima, tem o alfabeto, né? Que basicamente é para você decorar, memorizar. Tá? Aí tem lá dentro dessa tabuada, eu lembro quando na época que eu estudava tinha lá o lápis, né? Que a gente usava para colar na prova, né? Olha que legal, né? Era ostentação ter um lápis com tabuada, hoje ninguém mais tem isso. Mas olha só, então a gente aprende, né, por essa decoreba. Nunca ninguém perguntou por que 1 mais 1 é igual a 2. Mas isso vai muito mais além, né? Para quem realmente estuda matemática a fundo, sabe que 1 mais 1 não é igual a 2. Aí pergunta para o professor de matemática, com certeza ele vai coçar a cabeça para explicar. Ou assista aquele filme Lucy, que ela explica o porquê que 1 mais 1 não é igual a 2. Então olha só, então é difícil, né, a gente compreender certas situações e a gente acaba aderindo para o método mais fácil, o método da decoreba, tá? Que 1 mais 1 é igual a 2, aí a gente, né, memoriza A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, então, e assim por diante. Então o quê? O método de ensino, ele é prático, fácil, ele tem lá uma avaliação, como vocês sei que, né, mas o nosso método é esse, que a gente tem que, né, ensinar, cobrar numa prova, aí tem o PAS, tem o vestibular, tem o Enem, tudo é conteudista, né, cobra lá esse conteúdo, e claro que algumas sociedades, alguns países mais desenvolvidos, ele tem um método educacional diferenciado, que é parecido com o método socrático, né, da maiêutica e da ironia, que eu vou falar no nosso próximo encontro. Agora, minha intenção é justamente para que vocês possam compreender quem são esses sofistas e como eles são introduzidos ali na Grécia, beleza? Bom, o que mais eu posso pontuar aqui? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, que estava escorregando o negócio aqui. Tá? Então, olha só, o homem, né, segundo Protágoras de Abdera, que está ali na página 50 de vocês, o homem é a medida de todas as coisas que são e também das que não são. Tá? Por quê? Como eu disse, é o homem que determina o que é certo e errado. Então, o relativismo vai fazer parte, né, dessa concepção sofista. Um outro sofista que nós temos aqui no material é o Gorgias de Leontini, tá? Que ele defendia, né, que tudo é nada,
Nada existe, e mesmo que existisse, não poderia ser pensado. E mesmo que pudesse ser pensado, jamais poderia ser comunicado. Então o que? Ele vive dentro desse pensamento que tudo é nada e nada é tudo, né? Dentro dessa construção de ideia, porque também ele vai analisar essa concepção de relativismo. Gente, uns 15 minutinhos, não estoura, né, meu vídeo ali no YouTube. Agradeço com vocês, vou estar disponível online aí, tá? Para tirar as dúvidas, e tem uns exercíciozinhos para vocês responderem. Espero que vocês consigam. Se não conseguir, é só me chamar que eu vou estar à disposição aí. Valeu? Sucesso!